Tá ligado? Você coloca ela para continuar carregando. Boa noite, irmãos. Nosso primeiro culto, depois do início de ano, desejo a todos um feliz ano novo. Deus abençoe a todos. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Depois da oração, a irmã Joana estará fazendo uma leitura bíblica e depois a irmã Joana, ministério de louvor. Oremos. Pai querido, nós louvamos o Teu nome. Nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos porque um ano terminou e um novo começou e aqui estamos reunidos. Reunidos para louvar o Teu nome, para adorar o Teu grande e poderoso nome. Por isso convidamos o Senhor, que o Senhor tome o Teu lugar entre nós aqui nessa reunião, que a partir deste momento, tão somente ouçamos a Tua voz. Tira de nós toda distração, tira de nós tudo que não Te agrada, Pai, e que a Tua presença se manifeste entre nós, que ouçamos a Tua voz através dos hinos, que cantaremos em Teu louvor, que ouçamos a Tua voz através da leitura e da pregação da Tua palavra, pois aqui estamos reunidos para adorar o Senhor. Por isso oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda em pé, irmã Joana com a palavra. Projeta para ela. Boa noite, irmãos. Chega o microfone. Vamos fazer a leitura de Atos 2, do 42 ao 47. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor em Cristo, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiram uns com os outros os que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas, partiram pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo que eram estimadas por todos, e cada dia o Senhor juntava aos grupos as pessoas que iam sendo salvas. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Vamos servir com alegria. Vamos agradecer pelo ano que passou, conforme o pastor falou, e pelo ano que está iniciando. Amém? Eu, pecador, miserável e ferido, estava
vidas vagas, pracerosas são. Te com desalento julgas tudo vão. Conta as bênçãos, dizas de uma vez. Há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizas de uma vez. Há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso águas rixas deu lhe dar. É a luz pesada que tem te levar. Quantas muitas bênçãos não te vingarás. Em canção alegre os dias passará. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizas de uma vez. Há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu horror e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizas de uma vez. Há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizas de uma vez. Há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Amém, glória a Deus. Irmã Cecília, pode orar pelos dízimos e pelas ofertas? Senhor, meu Deus Pai, te agradeço, Senhor, por estar na tua casa, para levar e agradecer o teu nome, Senhor. Ó Pai, abençoe, ó Pai, os dízimos, as ofertas, ó Pai, que possam ser usados para a tua glória, Pai. Ó Senhor, abençoe cada vida que pode ofertar, Senhor, o Senhor venha, Senhor, abençoar grandemente aqueles que não puderam, Senhor. O Senhor venha, ó Pai, tocar no coração de cada um, Senhor, e dar forma, Senhor, para que possam fazer. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Janete? Boa noite, irmãos. Saúdo a igreja na paz do Senhor. Amém. Desejo a todos um 2026 de bênçãos, de vitórias, de alegrias e de realizações, de acordo com a vontade de Deus. Que todos os nossos sonhos estejam de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Amém? Bom, quarta-feira teremos culto de oração, né? Voltamos. Então, quarta-feira teremos nosso culto de oração e contamos com a presença dos irmãos, né? Para que possam contar as bênçãos, pedir bênçãos, né? Que o ano passado a gente teve muito de pedido respondido. Eu creio que este ano o Senhor nos abençoará mais ainda. Domingo, escola dominical, das 9 às 10h30. E culto às 18 horas, lembrando que nós já estamos com uma revista nova, um assunto novo, estamos estudando os livros de Esdras, nesse livro Esdras e Neemias. Então, sobre a reconstrução do templo, sobre a reconstrução dos muros de Israel. São livros muito interessantes, sabe? São livros que falam de
resiliência, né? Porque o povo que estava lá cativo na Babilônia, e alguns optaram para a reconstrução e tiveram que enfrentar os inimigos que estavam lá, né? Então, é muito interessante, tá bom? O que mais? Semeadores está de férias, né? Volta em fevereiro. E eu queria falar para os irmãos que domingo nós estivemos no culto fúnebre da irmã Roseli. Mesmo em meio a tanta dor, tanta tristeza, foi um culto assim, muito bonito. Porque a irmã Roseli, ela foi assim ela estava tão preparada que ela escolheu os hinos que ela queria. Ela praticamente fez a ordem do culto. A igreja estava lotada, muitas pessoas de várias igrejas, os familiares dela, né, Thalia? Então nós estivemos lá, junto com o pastor Manuel, representando a nossa igreja, a nossa ICM e a União Feminina da Banca também, né? E eu peço que os irmãos orem, depois eu vou colocar o texto que o pastor Elias colocou, falando do impacto que ele não sabia que a vida da irmã Roseli causava nas pessoas. Que ele só descobriu isso após a morte dela. Ele não tinha noção do impacto. Houve testemunho de pessoas que se converteram no hospital. Então, sabe, até os últimos minutos de vida dela, ela viveu a palavra de Deus. Isso é muito inspirador para a gente. Ela é uma mulher que realmente foi uma inspiração. E continua sendo, porque o exemplo dela é único. Acho que é só isso, né? Não, tem 2 amigos aí de posse. Sim! 31 de janeiro, gente, posse do pastor Eli Ferreira, na Igreja Batista Bortolândia. Depois de 4 anos, quase 5, Igreja Bortolândia voltará a ter um pastor oficial, titular, isso mesmo, pastor titular. E dia 7 de fevereiro é a posse do pastor Fábio Rocha, lá na Igreja Batista Central em Jardim Tremembé. Então nós temos aí 2 posses de pastor, de igrejas irmãs, de amigos que nós temos lá. Então vamos fazer um esforço para ver, né? Porque posse é sempre um culto muito bonito. Vocês viram o que aconteceu aqui, né? Independente daquele parêntese que a gente fez, o culto de posse é um culto muito bonito nas nossas igrejas, né? É realmente uma celebração. Então vamos fazer um esforço para estar lá, prestigiando, né, a igreja e os pastores que serão empossados nesta data. 31 de janeiro, Bortolândia, e 7 de fevereiro, Jardim Tremembé. A maioria já conhece o pastor Fabinho, que esteve pregando aqui, né? Então vamos fazer um esforço. É só isso? O kit Jesus Transforma. Sim. O pastor quer fazer, dentro da programação da igreja, a gente não tem uma data definida, mas fazer evangelismo dentro do sistema Jesus Transforma, né? Então, a gente vai comprar os kits, o kit é a camiseta, aquela camiseta amarela Jesus Transforma, 100 folhetos e 15 evangelhos de João para distribuir, né? Então vai ser um dia de evangelismo. Quem quiser o kit, que custa R$ 49,90, nós vamos adquirir, tá? Então, quem quiser, fale com a Teia, vai ver os nomes, vai pagar, e aí nós adquirimos os kits direto lá da Junta de Missões, né? E as revistas da EBD também. Quem quiser, fale com a irmã Teia, né? A gente já se antecipou, eu já reservou uma revista para a Patrícia, uma para a Tainã. Vai querer, Patrícia? Tainã? Quem mais que a gente reservou? Ninguém mais, né? Fiz a lista de quem estava hoje. E a gente deu o seu nome, que a gente sabe que vocês sempre pedem. Então, quem quiser a revista o kit, fale com a irmã Teia. Eu quero o kit, tá? Acho que é só isso, né?
No mais, só isso, o pastor está com a palavra. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, Senhor, em que vamos ouvir a Tua palavra, Senhor, prepara os nossos corações, as nossas mentes, ó Pai, para ouvir, Senhor, o Teu recado de hoje. Prepara também o Teu servo, Pai, para que seja usado pelo Teu Santo Espírito e fale apenas, Senhor, o que for da Tua vontade, Senhor, que ele seja, ó Pai, a Tua boca neste local, neste momento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Atos 2, versículos 42 a 47. Deus abençoe a todos. Para quem eu ainda não cumprimentei, Deus abençoe, boa noite, graça e paz, sejam todos bem-vindos, internautas, aqueles irmãos que eu ainda não desejei feliz ano novo. Hoje eu tenho a alegria de ter aqui comigo a minha mãe. Ela falou que queria vir no culto hoje comigo, está aqui, a irmã Anitta. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma igreja saudável. Atos 2. Foi feita a leitura no início do culto, mas podemos repetir agora. Atos 2, 42 a 45. Diz assim, agora eu vou ler na outra versão, só para ficar um pouquinho diferente, na NAA. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Agora vocês. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o lucro entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, Louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Pai querido, pedimos a Ti graça e sabedoria para compartilhar a Tua palavra, e que essa igreja, que o texto de Atos, como da igreja primitiva, nos inspire a cada dia buscarmos o caminho, a trilha, para sermos realmente uma igreja saudável, uma igreja que faz discípulo, uma igreja que discipula, uma igreja que tem doutrina, uma igreja que ama, uma igreja que tem comunhão e uma igreja que cresce, Pai. Pois oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Toda igreja deseja crescer, florescer e cumprir o propósito para o qual Deus a estabeleceu, certo? Mas nem todas as igrejas que cresce é saudável, e nem todas as igrejas saudáveis cresce imediatamente. A pergunta essencial é: como Deus define uma igreja saudável? Atos 2, de 42 a 47, nos apresenta o retrato da primeira comunidade cristã nascida no Pentecoste, moldada pelo Espírito Santo, fundamentada nos ensinos dos apóstolos. Ali encontramos as marcas claras
permanente de uma igreja que agrada ao Senhor. Vamos olhar para esse texto como um espelho, não para admirar o passado, mas para discernir e ajustar o futuro. Uma igreja saudável não é fruto de estratégia humana, mas uma vida espiritual vibrante, obediente e centrada em Cristo. Quando a gente vai olhar para o contexto de Atos 2 desta igreja, nós vamos ver que foi uma igreja que acabara de nascer de muitos judeus que se converteram ao cristianismo, muitos judeus recém-convertidos, de pessoas ainda imaturas, que ainda não tinham uma estrutura eclesiástica, que ainda não tinha templos, que ainda não tinha uma hierarquia bem definida, que ainda não tinha alguns modelos. Mas essa igreja nasceu com uma marca. Era um povo que orava, era um povo que temia Deus, era um povo que estava envolvido, era um povo que estava unido, era um povo que estava dispostos a se doar, a fazer a vontade de Deus. Pedro prega o seu primeiro sermão, um sermão ousado, e cerca de 3.000 pessoas se convertem. De repente nasce uma comunidade enorme, formada de judeus de várias regiões, recém-convertidos, cheios de entusiasmo, mas ainda imaturos na fé. Eles não tinham templo, estrutura, ministério organizado ou programas. Tinham o Evangelho, os apóstolos e o Espírito Santo. E é o que eles precisavam. E é o que nós precisamos. Isso foi o suficiente para tomar forma uma igreja vibrante, uma igreja unida e uma igreja poderosa. Mas todavia não era uma igreja perfeita, ainda havia alguns problemas, surgiram alguns problemas. E esse texto nos apresenta a história, que é uma narrativa, ela revela os princípios permanentes para qualquer igreja, em qualquer época. Primeiro, marcas de uma igreja saudável. Primeiro, perseveravam na doutrina. O primeiro versículo, o versículo 42 vai dizer que eles perseveravam na doutrina que os apóstolos ensinaram. E qual era a doutrina que os apóstolos ensinaram? Eles passaram 3 anos com Jesus, aprendendo o que eles deveriam ensinar. Segundo alguns comentaristas, o que eles aprenderam com Jesus em 3 anos, se você fosse colocar em cursos de teologia, seria pelo menos 15 anos de bacharel em teologia. O bacharel é 4 anos, mas seria equivalente a 15 anos de bacharel em teologia. E olha que eles terminaram o curso e Jesus ainda disse para eles: vocês não aprenderam tudo que era para aprender. Não deu tempo, vocês não estavam preparados para que eu ensinasse tudo o que vocês precisavam. Mas vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Depois vocês serão as minhas testemunhas em Samaria, Judéia e até chegar aos confins da terra. Eles não foram desobedientes. Eles obedeceram exatamente aquilo que o mestre falou. Eles ficaram em Jerusalém. Lá eles foram cheios. Lá eles foram capacitados. Lá eles foram impactados com a presença do Espírito Santo. E aí Pedro, no Pentecoste, faz uma pregação. Pedro, que tinha um problema muito sério, autoconfiança. Acho que ele era um sanguíneo, ele tinha um temperamento explosivo, autoconfiante demais, mas vivia falhando na hora que não devia falhar. Era um cara muito espontâneo, estava pronto para tudo, mas na hora H ele
depois de ser tomado pelo Espírito Santo. Acabou o medo de Pedro, acabou aquela insegurança que ele tinha. Ele agora, com aquela espontaneidade, ele fica de pé no meio de 120 mil pessoas e começa a falar com tanta ousadia, com tanta autoridade. E de repente 3 mil pessoas rendem-se ao Senhor. Eles perguntavam: varões, o que nós devemos fazer? E aí Pedro dizia: creia no Senhor Jesus, se arrependa. Então essa igreja nasce com esse potencial de uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, uma igreja saudável. Começa pela fidelidade à palavra. Se nós queremos ser uma igreja saudável, nós precisamos amar a palavra. Aí você fala: eu amo a Deus. Você ama a Deus? Sim. Se você ama a Deus, você deveria amar a palavra dele. Eu pergunto: você lê ela todos os dias? Qual é a primeira coisa que você faz ao levantar? Você conversa com seu pai, que é Deus? Você ouve a voz dele? Como é que você fala: como eu vou ouvir a voz dele? Ele está no céu, eu estou aqui na terra. A voz dele está aqui, está impressa nas suas mãos, para você ouvir em qualquer hora, 24 horas. A voz dele está ali, é só você lê-la. E se você ama Deus, você precisa ler a palavra dele. Esses discípulos, essa igreja, permaneciam na doutrina dos apóstolos, isto é, aquilo que eles tinham aprendido com Cristo, o ensino de Cristo transmitido a eles durante os seus 3 anos de preparo. Não era opinião humana, eles não estavam pregando ali as opiniões deles, não é o que eles acham. Eles não estavam pregando o que eles achavam, era aquilo que eles tinham aprendido com o Senhor Jesus durante os 3 anos. Não era tradição, eles também não estavam pregando tradição, nem cultura, não era filosofia religiosa, era a verdade revelada de Deus que eles estavam pregando. Perseverar significa permanecer firme. Eles não estavam vacilantes, eles não estavam andando com dúvida, eles permaneciam firmes. Eles insistiam, não abandonar. Permanecer também é não abandonar, é não negociar, é não deixar a sua fé, não abandonar a sua fé. Eles permaneciam na fé que os apóstolos estavam pregando. Aquela igreja era uma igreja saudável, porque elas tinham a palavra. Para que sejamos uma igreja saudável, nós precisamos ter a palavra, nós precisamos crer na palavra, nós precisamos examinar a palavra, nós precisamos conhecer a palavra. E não é a palavra de coach, é a palavra do Senhor Jesus. Uma igreja saudável não se move por modismo, mas pelas Escrituras. Ela não adapta a Bíblia ao mundo, mas confronta o mundo com a Bíblia. Ela não molda a Bíblia, ela não molda o seu jeito, ela não muda a Bíblia. Ao contrário, ela confronta o mundo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 cortes, que é apta para dividir as juntas e as medulas e sondar os seus pensamentos. Sem doutrina, só há emoção. Com doutrina, há transformação. 2. Temor e fé. Um outro marco de uma igreja saudável é temor e fé. Em cada alma havia temor, e muitos sinais e maravilhas era feito. Muitos sinais e maravilha era feito
por intermédio dos apóstolos. Temor aqui não é medo, mas sim reverência. É a consciência profunda da presença de Deus, é ter consciência que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então não é ter medo de Deus, é ter reverência por Ele, não é ficar com medo de se aproximar de Deus. Onde há temor, há fé verdadeira. Onde há fé verdadeira, Deus opera. Uma igreja saudável vive com a percepção de que Deus está no meio dela. Uma igreja saudável sabe, Deus está aqui, Deus está no nosso meio, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mas nós não vivemos guiados por sentimentos, mas nós vivemos guiados pela palavra dele, e ele diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Por isso é importante que você leia, que você examine, que você conheça a palavra do Senhor. Não é uma igreja saudável, também não é um clube social, não é um centro de entretenimento, não é um espaço de consumo religioso. É um lugar onde Deus habita, onde Deus age, onde Ele corrige, onde Ele consola, onde Ele também transforma. Se não há uma transformação nas nossas vidas, é porque está faltando alguma coisa. E é aquilo que Jesus conversou com Nicodemos: está faltando o novo nascimento, está faltando nascer de novo, está faltando nos tornarmos uma nova criatura, aquela pessoa que foi regenerada pelo Espírito Santo, que foi moldada de novo pela vontade de Deus. Temor gera santidade, fé gera milagres. Aquela igreja, ela cria, ela tinha temor, ela cria. Por isso Deus operava milagre através daqueles apóstolos. 3. União e participação. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Você pode ler isso a partir do versículo 44 até o 45. Todos os que criam, eles estavam juntos. O que isso fala? Isso diz que eles estavam separados? Isso diz que eles estavam brigados? Isso diz que eles não estavam de acordo? Isso diz que eles viviam em comunhão? Isso diz que eles estavam juntos? Isso diz que eles tinham um propósito semelhante? A unidade não é uma uniformidade, nem todo mundo pensa do mesmo jeito, mas tem os mesmos compromissos. Eles estavam juntos, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Eles tinham um propósito. Qual era o propósito? O propósito deles era cumprir aquilo que Jesus falou lá em Mateus 28, e o que Jesus vem ensinando eles ao longo do ministério, dizendo: eu quero que vocês expandam o reino, que vocês sejam discípulos que formem outros discípulos, que vocês se ajuntem em Jerusalém, de lá vocês cheguem na Judéia, de lá vocês vão até Samaria, e de Samaria vocês devem ir até o fim do mundo, anunciando este evangelho, anunciando esta boas novas. Esse era o propósito deles, cumprir essa missão, cumprir aquilo que Deus tinha, aquilo que Jesus tinha preparado eles para fazer. Esse é o seu propósito? Esse é o meu propósito? Esse deve ser o propósito da igreja de Vila Nova Galvão. Esse deve ser o nosso propósito, o propósito de estarmos unidos, de pregar esse evangelho, de ganhar almas, de trazer discípulos para ocupar cada lugar desses bancos. E isso nós faremos se seguirmos esses princípios da igreja primitiva, de ser uma igreja saudável.
havia outra marca dessa participação, dessa união e participação: generosidade. Eles eram cristãos generosos. Eles tinham cuidado mútuo, eles estavam preocupados, eles eram holisticamente preocupados com o que estava acontecendo com aqueles outros irmãos que estavam no meio deles. Eles se preocupavam uns com os outros, não eram individualistas, eles estavam unidos e queriam cuidar do bem-estar uns dos outros. Isso é um princípio que está inclusive no nosso nosso pacto das igrejas batistas. Quem ainda não pegou o seu pacto, depois procura até, ainda tem alguns aí que ela preparou para os irmãos. Pacto das igrejas batistas. Eles tinham cuidado mútuo, eles partilhavam o que eles tinham, eles tinham responsabilidade uns pelos outros. Uma igreja saudável não é uma igreja de ajuntamento, de espectadores, mas de uma família de participantes. Não é um lugar onde alguns servem, mas onde muitos assistem. Mas onde todos se envolvem, é um lugar onde todos se envolvem, não é um lugar onde alguns servem ou muitos assistem, mas é onde todos se envolvem, é onde todos estão envolvidos, unidos. Unidade não é um sentimento, mas é uma decisão, não é simplesmente, é como amor. Amor é uma coisa que não é um sentimento. Amor, você decide amar. A pessoa fala, amor, eu estou sentindo de amar. Não, amor, você decide que vai amar. Se você não tomar a decisão de amar, você vai odiar. E assim é a unidade. Você deve decidir a estar unido, a crescer unido, a crescer na graça e no conhecimento. Quarto, adoração e multiplicação. Diariamente, isso é, todos os dias, perseveravam. Separados? Não, unidos. Perseveravam unidos. Aonde? No templo, nas casas, louvando a Deus e adorando o Senhor. E o Senhor fazia o quê? Ele acrescentava. Porque todos que criam estavam juntos. E essa igreja, ela caiu no gosto das pessoas. O último versículo que nós lemos, que ela caiu na graça. Ela caiu na graça do povo. Porque quem olhava para aquela igreja, via algo diferente nela. Ela via algo diferente naquela igreja que não tinha na sinagoga. Via um grupo de pessoas cuidando uns dos outros. Via um grupo de pessoas simples, mas um grupo de pessoas que amavam. Via um grupo de pessoas que queriam cuidar uns dos outros. Aí o que acontecia? Eles falavam, olha, tem alguma coisa diferente naquela igreja. Se tem alguma coisa diferente naquela igreja, eu quero participar dela. E com isso o Senhor só acrescentava o número de crentes. Uma pregação, Pedro ganhou 3.000. Na segunda pregação foi 5.000. A igreja estava crescendo assustadoramente. A adoração era constante, sincera, comunitária. Eles adoravam no templo, nas casas, e a alegria era visível. A alegria era visível naquele grupo de irmãos. A simplicidade era real. E o resultado, qual era o resultado? A multiplicação de discípulos, o crescimento. E por que eles estavam crescendo? Olha para os versículos anteriores. Orando, unidos, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, perseveravam unânimes nas orações, na comunhão e no partir do pão. Com isso,
só podia ter uma coisa: simpatia do povo, a graça de Deus sobre eles, Deus se agradando da vida espiritual que eles estavam vivendo, e com isso a igreja só podia aumentar o número de salvos. Multiplicação. Não porque faziam campanha, a multiplicação não é porque eles faziam campanha, não era estratégia ou eventos, mas porque Deus acrescentava, era Deus que estava acrescentando. A igreja saudável cresce naturalmente, é como uma árvore bem plantada. Uma igreja saudável é como uma árvore que está plantada no lugar onde ela recebe água, onde ela recebe adubo. Ela cresce naturalmente, ela cresce e ela frutifica, sem muito esforço, sem muita invenção, sem fazer aquilo que nós lemos hoje na escola dominical, sem ter parede preta, sem ter jogos de luz, sem ter que se adaptar ao gosto do freguês. Ela é natural, ela obedece, ela segue o modelo, e o modelo é Cristo. Ele é o nosso exemplo, o nosso modelo. Nós precisamos imitá-lo. A igreja saudável cresce naturalmente, como uma árvore plantada. Onde há adoração verdadeira, há testemunho vivo. Onde há testemunho vivo, há crescimento. Aplicações práticas. Precisamos urgentemente priorizar o ensino bíblico e sólido, cultivar um ambiente de reverência e fé, promover comunhão verdadeira e não superficial, estimular a participação de todos os membros, valorizar a adoração congregacional, buscar crescimento espiritual antes de número. Cresça primeiro espiritualmente. Precisamos crescer espiritualmente, que é muito mais importante do que o número. O número vem depois. E para cada crente, persevere na leitura e prática da palavra, porque às vezes nós lemos, mas só lemos, não praticamos o que nela está. Viver com temor diante de Deus, ser parte ativa da comunhão. Nós precisamos ser parte da igreja, estar junto, estar de mãos dadas, servir com generosidade e alegria, adorar com sinceridade, testemunhar com a vida e com as palavras, porque às vezes nós testemunhamos com as palavras, mas aí alguém olha para nós e fala: mas a vida não tem nada a ver com o que ele está dizendo. Ele está dizendo que é uma coisa, mas a vida dele é outra. Então nós precisamos testemunhar com a vida e também com as palavras. Conclusão: a igreja de Atos não é uma igreja perfeita. Se você continuar lendo a história, você vai ver que logo na frente surgiu alguns problemas. Mas os problemas foram resolvidos, sabe como? Uma roda de discussão, um quebra-pau danado. Foi isso que aconteceu? Não. Sabe o que os discípulos fizeram? Jejuaram e oraram. Quando jejuaram e oraram, veio a resposta. Sabe como vocês vão resolver isso? Os discípulos, como vão resolver, Senhor? Instituição de diáconos. O primeiro problema que surgiu, eles falaram: resolva isso criando o ministério de diáconos, que fez as viúvas que reclamaram que não estava sendo atendida. Aí o que os discípulos falaram? Olha, nós não podemos parar de pregar o evangelho para ir cuidar das viúvas, mas vamos fazer o seguinte: nós vamos permanecer no ministério da palavra e na oração, e vamos instituir os diáconos para que eles cuidem desse ministério. Assim que os problemas eram resolvidos, na oração e no jejum. Assim é que uma igreja saudável cresce. Uma igreja saudável não nasce por acaso, ela é construída pela ação do Espírito Santo e em corações obedientes. O mesmo Deus
que agiu no Pentecoste age hoje. O mesmo Espírito Santo que uniu aqueles irmãos nos une agora. Precisamos estar dispostos a isso. A mesma palavra que transformou, nos transforma também. Que o Senhor nos faça uma igreja saudável, firme na doutrina, cheio de amor e fé, unidos e participantes, que adora e multiplica. Quando o mundo olhar para nós e ver Cristo, e que o Senhor continue acrescentando aqueles que hão de ser salvos. Quando o mundo olhar para nós, eles precisam enxergar em nós Cristo. Porque cristão significa pequeno Cristo. Os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristão quando eles chegaram na cidade de Antioquia. E aí, os habitantes da cidade viram eles e disseram: esses homens são cristãos. E o que fez eles perceber isso? Que eles eram cristãos. É porque eles estavam imitando aquilo que Cristo fez e estava fazendo. Por isso eles foram chamados de cristãos. E cristãos são minúsculos. E cristãos são os minúsculos Cristo. Nós somos os minúsculos Cristo. Por isso nós somos cristãos. Precisamos fazer o que ele fazia. Vamos para a celebração da nossa ceia. Irmã Janete, quem é que vai te auxiliar hoje? A irmã Gesilda. Irmã Gesilda. Venha para frente, irmã Gesilda. Vamos ler a palavra do Senhor que está em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine do corpo e do sangue do Senhor, que cada um examine a si mesmo. Assim comam pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgasse a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperarem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Foi Paulo dizendo aos irmãos que as demais coisas, com respeito às normas da ceia,
Ele ordenaria a eles quando fosse ter convosco. Então, o que acontece? Nós temos aqui pão, nós temos aqui o cálice, são apenas elementos que representam o corpo de Cristo. Isso aqui não é carne, isso aqui não é sangue, apenas é um símbolo. A ceia é um memorial, não é uma propriedade nossa da igreja. Então todas as pessoas de qualquer igreja evangélica que foi batizado, batismo bíblico, está em comunhão com Deus e com a sua igreja, você pode participar da ceia. Se não foi batizado, se não está em comunhão, então eu não recomendo que participe. Mas se você foi batizado, se está em comunhão, pode participar, porque a nossa ceia não é restrita, é uma ceia livre. Apenas vamos baixar nossa cabeça e fazer um exame. Depois do exame, nós vamos ter uma oração pela irmã Antônia, que está aqui com o microfone, e nós vamos poder participar da ceia do Senhor. Curva a vossa cabeça e faça esse exame. E depois do exame não é para você não tomar ceia, é só para você ter uma conversinha particular com Deus, se ajustar com Ele e tomar ceia, porque Paulo não está dizendo que quem faz esse exame não deve tomar ceia, ele apenas diz: examine-se. Vamos lá. Querido Deus, amado Pai, graças te dou, Senhor. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem sido bom conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda nos sustenta. Muito obrigado, eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, todos podem participar do pão e do cálice. Não é vetado a ninguém que está batizado conforme o batismo bíblico. Pode ser filho. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, e meu perdão restaurou minha comunhão. Todos pegaram o pão? Assim diz a palavra. Tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei. Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Poder participar.
Todos que pegaram o pão também pegaram o cálice? Assim diz a palavra. Depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, ou a nova aliança. Fazer isso em memória de mim. Podeis participar. Pode tomar. Quem não tomou, pode tomar. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, teus cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo é o Senhor, sobre o trono está, soberano, Criador, sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, escravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está,
ceia. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Pai querido, porque nós temos esse privilégio, Senhor, de participar da Tua mesa, ó Pai, de dividirmos entre nossos irmãos, ó Pai, e relembrar, Senhor, todo o sacrifício que o Senhor fez um dia por nós naquela cruz, ó Pai. Muito obrigada pelo Teu amor, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, Senhor, as nossas falhas, que possa nos fortalecer, Senhor, como igreja e como servos Teus, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Tem mais uma música? Pode ir lá. Ministério de Louvor. Depois do Ministério de Louvor, nós teremos a retrospectiva. A retrospectiva é depois da música. Logo depois da música, a retrospectiva. Se coloquem de pé, irmãos. Amém? Sua presença te acompanhe.
favor, sente um instantinho. Sente um instantinho e vamos ver uma retrospectiva de 2025. É só foto ou é narrado? Tem som? Foto. Prestem atenção nos textos. Vamos ouvir, vamos ver e ler. Sacrifício vivo se entregou por mim, armas de amor ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, semblante era de dor, e todos que o feriu lá no Calvário subiu naquela cruz, sem nada reclamar, Cordeiro imaculado que sofreu por me amar, e a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus, minha história sacrifício vivo, eu quero ser pra Deus puro e agradável como Cristo fez. Com a sua verdade vou me comprometer e ser exemplo vivo de sua graça e poder. Amar como a mim mesmo, a quem me odiar,
Obrigado, Matéria, por essa produção. Nos faz relembrar de alguns acontecimentos que aconteceram na igreja, alguns momentos muito alegres, alguns momentos até tristes, quando nós perdemos o pastor Adilto, mas o que nos alegra é que ele cumpriu a tarefa dele. E agora, cada um de nós que estamos aqui somos responsáveis por seguir em frente, não olhar para trás, nos unirmos, darmos as mãos, sermos irmãos, sermos família, sermos amigos, e olhar só para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. A Ele seja a glória, a honra, o louvor, agora e sempre. Tudo que nós fizermos, tudo que você fizer, pense nisso. Eu estou fazendo para Cristo. A honra é para Ele. Por isso eu tenho que fazer o melhor. Jim Swaggart, melhor. Billy Graham recebeu um livro onde escreveu Margaret Thatcher, onde escreveu Rei da Espanha, onde escreveu várias celebridades. Ele recebeu um título e um livro para ele escrever alguma coisa. Ele diz, na hora que ele ia escrever, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Então eu declaro tudo isso, eu dedico tudo isso àquele que é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Eu dedico tudo isso a Deus. Ele diz isso. E é isso que cada um de nós precisamos entender. Que nós aqui somos instrumentos de Deus. Nós somos servos. Nós estamos aqui para servir ao Senhor, para servir um ao outro. Vamos prosseguir assim, que 2026 seja um ano de muito trabalho, de muita oração, porque se nós queremos crescer e sermos saudáveis,
nós precisamos orar e orar muito. Nós precisamos orar mais. Talvez falar menos, orar mais. Ler mais a palavra do Senhor. Tirar alguns momentos para jejuar. Jejuar pela igreja, jejuar pelos irmãos. Termos campanha, mas é campanha de oração. Campanha de jejum. Para que Deus amoleça o coração das pessoas. Para que Deus tire a cegueira dos olhos das pessoas. Para que Ele limpe tudo que não agrada a Ele nas nossas vidas, na nossa igreja, tudo que não serve, tudo que atrapalha. Que o nosso testemunho seja um testemunho vibrante, sem abrir a nossa boca, que as pessoas vejam Cristo em nós. E se abrir a nossa boca, que Ele veja Cristo e que veja fogo. Hernandes Dias Lopes costuma dizer que o cristão precisa ter fogo nas mãos, fogo nos pés e fogo nos seus lábios. Era isso que Pedro tinha, ele tinha fogo de Deus. E quando ele abriu a boca, as pessoas aceitavam Jesus chorando. Que Deus nos abençoe nesse novo ano. Abençoe você e a sua família. E que sejamos uma igreja que faça discípulo, que trabalhe para o crescimento do reino. Vamos orar para finalizar. Põe diante de Deus as suas necessidades, os seus pedidos. Em poucos segundos, você ora e eu finalizo com oração. Estamos chegando no final do nosso culto, estamos chegando no final desse culto de hoje. Lembrando que quarta-feira temos oração, domingo nós temos escola dominical, já com a nova revista, novo currículo. Nós estudamos mesmo no trimestre passado, o que ia acontecer no cativeiro. E agora nós estamos estudando o que está acontecendo depois do cativeiro. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite estarmos aqui nesse culto, Pai, pela vida desses irmãos que aqui estão. E por aqueles que estão acompanhando pela internet, estão acompanhando pelas redes sociais. Seja com cada um dos teus filhos, Pai. Louvamos o teu nome pela vida deles. E colocamos diante do Senhor os pedidos e as necessidades deles. Olha para eles nessa noite, Pai. Veja o que o coração deles está clamando. Veja qual é a necessidade deles. E libere bênção sobre eles. Libere cura, Pai, na vida deles. Restaura a saúde deles. Abençoe a família de cada um dos que estão aqui, Pai. Suplicamos as tuas bênçãos para os teus filhos. Que eles tenham uma semana de bênção. Retorno de trabalho, retorno das suas atividades. Alguns talvez ainda permanecerão de férias, só volta lá para o início de fevereiro. Mas nós entregamos nas tuas mãos, Pai, que eles tenham um mês de descanso ou de retorno ao trabalho, guardados e protegidos pelo Senhor. Abençoe os projetos dos teus filhos, abençoe a vida deles, abençoe as atividades deles nesta semana, Pai. Abençoe e guarde o retorno deles para os seus lares. Nós entregamos cada um deles nas tuas mãos e suplicamos a bênção do Senhor sobre eles, Pai, pois oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, não somente hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe. Está terminado o nosso culto. Tem café hoje, irmãs? Temos café? Peço que o pessoal subir, porque... Subamos para o café.